estudo muito importante a respeito da volta de Jesus. Mas nós vamos fazer um estudo falando sobre o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Então vamos lá. Eu gostaria de começar aqui por Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Mas antes vamos falar com o nosso Deus pedindo a sua orientação. Pai querido, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então Apocalipse 1, 7 já começa nos dizendo assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Então nós já temos aqui uma pista de como vai ser a volta de Jesus. Eu vou ler outro texto aqui com vocês, confirmando essa passagem aqui da Bíblia, que está aqui em Atos, capítulo 1, quando Jesus estava subindo para os céus, deu ali a promessa do Espírito Santo, né? Atos 1:8, e no verso 9 diz assim, ó, quando dizia estas coisas, vendo-o eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eis que veio com as nuvens e todo olho verá. E aqui na hora que ele estava indo para o céu, ele foi nas nuvens, não foi isso? Diz aqui, uma nuvem o recebeu. E ele então subiu. E os anjos vieram e falaram ali para os discípulos. Disseram: olha, vocês estão vendo esse Jesus aí subindo para o céu? Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Ele vai voltar de uma forma visível. Um dos capítulos da Bíblia que mais tem sinais falando a respeito da vinda de Jesus é o capítulo 24. Eu gostaria de ler alguns versos com você, para que você possa entender algumas coisas que devem acontecer antes da volta de Jesus. Como, por exemplo, no capítulo 24, no versículo 4, ele diz assim, respondendo aos discípulos a pergunta, né, quando serão essas coisas, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus nos adverte contra os enganos. E aí ele começa a falar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de fome, de pestes, o que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje, coronavírus, né? Mas ele diz assim que todas essas coisas são apenas princípios das dores. Aqui que diz que muitos serão atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Então olha só que coisa interessante. Tem muitas pessoas que dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Diz que a igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação, que a igreja não vai passar pela tribulação. Mas o próprio Jesus aqui está dizendo: haverá uma grande tribulação como nunca houve antes. Muitos serão odiados e muitos trairão aos outros irmãos. Olha só o que Daniel diz aqui no Daniel capítulo 12, no versículo 1, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito nos livros. O que mais que vai acontecer? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso, sobre essa questão aqui da volta de Jesus, da tribulação. Nós vamos ver mais alguns versos aqui, dizendo a respeito da volta de Jesus. Mateus 24, versículo 31 diz assim: e enviará os seus anjos com o rijo clangor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós já vimos que Jesus vai vir nas nuvens, que todo olho verá. Ele virá também com os seus anjos, e que antes disso o povo de Deus vai passar por uma grande tribulação, como nunca houve antes. E aquele que permanecer firme e fiel até o fim ou até a morte, ele vai então ser salvo.
Aqui no verso 34 ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, que geração? Essa geração que está vendo todas essas coisas. Não é aquela geração de Jesus, mas a que está vendo todas essas coisas. Fomes, guerra, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, muita gente sendo enganada, né? Então aqui no verso 36 diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Olha, eu gosto mais dessa versão que não diz nem o Filho. Porque se disser nem o Filho, isso significa que Jesus não é Deus e que ele não sabe de todas as coisas. Jesus, o Filho, ele sabe sim a sua hora da sua vinda, porque ele é Deus também, ele é Deus. E aí diz assim que como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé aconteceram dilúvio, comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou-os a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não quer dizer que é errado casar, nem beber, nem comer. Agora é sim errado beber bebidas alcoólicas, comer alimentos que te matam, né? Muita gente morre por causa dos alimentos. E dar-se em casamento, né? O dar-se em casamento é a mesma coisa que você se juntar com uma mulher ou com um homem sem casar com a bênção de Deus, entendeu? Da maneira certa. Apenas se juntar sem compromisso, né? Não der certo, você separa. E também o comer e beber está se referindo a você não agradecer àquele que doou aquele alimento, porque muitas pessoas comem e não agradecem o alimento que lhe foi dado. E diz assim o verso 40, que as pessoas mais confundem essa parte aqui. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia e hora há de vir o Senhor. Muitas pessoas acreditam que por causa desse verso aqui é um arrebatamento secreto. Aonde é que está escrito secreto aqui? Se o próprio Jesus falou com sua própria boca: eis que venho com as nuvens e todo olho verá. E no outro verso aqui anterior que nós lemos, fala: virá nas nuvens e com ele todos os anjos para juntar os seus escolhidos. Aqui não está falando de arrebatamento secreto, aqui está falando o seguinte: que quando Jesus voltar, vai ter pessoas preparadas e outras não. Por isso um será tomado e o outro vai ser deixado, porque tem uns que vão estar preparados e outros não vão estar preparados, né? E aí ele começa a dizer que virá como um ladrão de surpresa, porque assim nós precisamos estar apercebidos, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, né? E ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar os sustentos ao seu tempo? Ou seja, o servo bom e fiel são os pastores fiéis, os anciãos, os diáconos fiéis, os líderes, os presbíteros, os padres que têm pregado a mensagem do retorno de Jesus. Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, ensinando as pessoas sobre o seu retorno. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarda em vir. Tem muitos que estão fazendo isso e começa a espancar os seus conservos e comer e beber ou seja, com os ébrios. Virá, pois, o senhor daquele servo num dia em que não espera e ora e que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, tá entendendo? Então, muitos dos líderes religiosos estão enganando o povo com mensagens macias, tranquilas, de calmaria. Deus é amor, tudo vai dar certo, aquela coisa toda. É claro que em certas partes isso é verdade. Porém, Jesus sempre disse: ide e não pecais mais. Ele disse isso para a mulher, disse para aquele homem paralítico: vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então vamos aqui um pouco mais à frente ver como que vai ser o retorno de Jesus. Eu vou ler primeiro aqui 1 Coríntios 15, versículo do 51 em diante, para vocês verem como que essa palavra é poderosa, o que vai acontecer na volta de Jesus. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados todos. Ou seja, dormiremos significa morrer. No momento, no abrir e nos fechar dos olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
Isso aqui é muito importante, porque eu tenho que falar todos os detalhes disso aqui. Os que morreram, eles não estão no céu, como eu já falei no vídeo passado, e nem tampouco estão no inferno. O seu corpo está no pó e o seu espírito, ou alma, ou fôlego de vida está com Deus. Nada mais. Foi Deus soprou a vida, ele pegou de volta. Porque convém que isto que é incorruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, o que acontece? Cristo Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar os mortos em Cristo primeiro. Nós vamos ver isso aqui em Apocalipse capítulo 20, daqui um pouco. Mas nós precisamos ser transformados. O que é ser transformado? É quando Cristo Jesus sopra em nós a imortalidade no abrir e no fechar de olhos. Ressoar da trombeta de Deus, igual nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Porque quando Adão e Eva pecou, eles perderam as vestes de glória da imortalidade e se viram nus. Deus vai devolver isso de novo para que a gente possa ser habilitado a entrar na presença de Deus. Se Deus aparece para nós da maneira como nós estamos aqui, nós somos fulminados, porque a glória de Deus, da sua santidade, nos aniquilaria. Você vê que quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia de um brilho por causa da glória da presença de Deus. A revestimento da glória de Deus vai ser devolvido a todos nós no abrir e fechar de olhos quando Jesus voltar. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois, estas palavras do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? Olha só, isso aqui é importante demais. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui está falando de arrebatamento secreto, meus amigos? Não. Por ocasião da vinda de Jesus, aos mortos ressuscitarem, os mortos em Cristo, iremos ser arrebatados juntamente com eles, ou seja, ser levados juntamente com ele ao encontro do Senhor nos ares. Onde é que está secreto aqui? Quem foi que inventou esse negócio de secreto? Cuidado, cuidado, meu irmão. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que diz Paulo. E o verso 18, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, meus amados, a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com as palavras que têm nos falado os nossos líderes religiosos, os pastores, porque infelizmente eles mesmos já aprenderam errado de outros. Não existe arrebatamento secreto, não existe inferno de fogo aqui debaixo da terra, não existe morrer e ir direto para o céu. Tudo isso é engano de Satanás para confundir a mente das pessoas. Eu vou pausar por aqui, já ficou muito grande, e vou gravar o outro, continuando em Apocalipse 20, porque é importantíssimo demais este assunto.